Tá tão claro aí que eu vou para um lugar mais claro, porque aqui tá bem escuro, a minha imagem não tá clara como a sua. Você está muito iluminado. É, é Olha oração e só. jejum. Hã? É oração e Ah, jejum. você é um homem de guerra, um homem da batalha, da linha de frente do combate. Grata satisfação receber aqui Guilherme Shelby, é procurador da República. É um amigo aí já de alguma data, um grande amigo nosso, que tem feito um super trabalho a nível de proteção da infância, do adolescente, da família, contra o abuso em qualquer esfera. E tem sido uma grande guerra. O Guilherme, eu tenho dito, é um dos soldados mais avançados no fronte Obrigado. contra toda essa agenda, que tem sido não uma agenda local, nacional, regional, mas uma agenda mundial. E hoje, Guilherme, assim, já para deixar uma bola levantada para você, parece que essa agenda globalista conseguiu um cenário perfeito para implementar seus planos de poder. Você me ouviu? Oi, voltou. Parece que Sim, essa agenda globalista conseguiu um cenário perfeito. Dias obscuros, parece que o Estado Democrático de Direito está sob júdice. exatamente. A gente está tendo uma experiência única, né? Porque normalmente o socialismo, quando ele se implanta, ele só sai depois de um século ou décadas, né? E nós estamos tendo oportunidade, nesses tempos de coronavírus, de experimentar o que é o socialismo. O socialismo é isso. O Estado diz onde você deve ficar, o Estado diz o que você deve fazer e o Estado te sustenta. Para fechar e ficar perfeito o socialismo, só basta fechar as fronteiras e não deixar ninguém sair. De modo que nós temos esse contexto de o Estado tendo ingerência profunda na vida das pessoas, nas decisões das pessoas. É claro, diante do coronavírus e da pandemia, é necessário, sim, atitudes de poder. Mano militare é a expressão latina antiga dos romanos, mano militare, ou seja, há situações, sim, que justificam que o poder público se intrometa e haja de forma veemente, vigorosa, até mesmo em detrimento da liberdade individual, tendo em vista valores coletivos. Mas essa equação, ela tem que ser medida. Ela não é absoluta. A democracia é exatamente isso, o balanço, o equilíbrio entre os interesses coletivitários e o indivíduo, a família, a sociedade civil. Você estava falando que em medidas de pandemia, de desastre, de calamidade pública, algumas medidas são viáveis, são permitidas a fim de manter a ordem, a fim de manter a decência. Contudo, você não acha que essas medidas que estão sendo tomadas, algumas delas estão exageradas? Exatamente. Essa medida da contenção física, exatamente a medida, é o que importa nessa causa. Se você tem um acidente de trânsito, é natural a autoridade interromper as vias e fazer o socorro. Então, ele impede que as pessoas possam se movimentar, tendo em vista aquela emergência. Na pandemia, também é necessária uma ação mano-militar. Só que o limite disso que é a questão. Eu vou dar um exemplo alemão. Na Alemanha, não houve obrigação nenhuma de que as pessoas ficassem em casa. A quarentena na Alemanha não confinou as pessoas nas suas residências. Permite que o alemão saia para correr em ambientes abertos, que há o limite até de 2 pessoas se reunirem em público. Os restaurantes foram fechados. Veja, as aglomerações proibidas. A mano militar faz sentido. Agora, impedir que as pessoas possam se deslocar, isso não foi feito. Então, há vários graus e várias medidas de confinamento. O que nós estamos observando no Brasil é que, em alguns lugares, o confinamento foi absoluto. E é esse o desafio. Vários lugares não adotaram esse confinamento. Eles, sim, restringiram várias
aspectos da vida social, festas, reuniões sociais, restaurantes, mas não confinaram as pessoas nas suas casas. Então, esse é o desafio, achar o equilíbrio. E exatamente no campo da sobrevivência, imagine você, pessoas como os autônomos, que são em torno de 30 milhões de brasileiros, que sustentam suas famílias com renda diária ou até semanal, mas normalmente em curtíssimo período de tempo, eles têm que prover o sustento da sua família. Então, essas situações merecem uma atenção. E não estou dizendo para que nós não possamos fazer a contenção, mas que ela tem que ser de uma forma inteligente, compatível com a realidade brasileira. Ok, perfeito. Eu quero colocar alguns pontos aqui. Alguns que têm uma agenda progressista de desconstrução do modelo ocidental judaico-cristão estão aproveitando a situação para fazer tábula rasa da sociedade. Com isso, estão soltando os bandidos, colocando nas ruas, hoje parece-me que nos Estados Unidos, em Nova York, pedófilos, estupradores. Aqui parece no Brasil também houve uma determinação da justiça para que soltasse alguns criminosos a fim de que eles não fossem contaminados com o vírus. Isso é a agenda em curso, é uma tentativa de realmente se aproveitar da situação. Inclusive, eu ouvi relatos, né, vídeos que foram gravados. Uma igreja anglicana em Poços de Caldas foi invadida pela polícia. Lá estavam cerca de 4 ou 5 pessoas gravando um culto online e os oficiais da prefeitura estiveram lá a fim de paralisar a reunião. Um franco abuso e um ataque contra a Constituição que diz que o templo é inviolável. A igreja estava fechada, fazendo um culto online, e ela foi invadida. Invadida também foi a igreja em Fortaleza, onde um pastor também fazendo um culto online teve o seu culto interrompido. Então, vi declarações de alguns políticos celebrando, batendo palmas e felizes da vida por tudo isso estar acontecendo. O fato é que, nesse momento de histeria coletiva, existem ameaças sérias aos nossos direitos duramente conquistados, nossos direitos civis. Sem dúvida. Vamos fazer um retrospecto, JB, amigos que estão nos assistindo. A mentalidade revolucionária, ela percebeu, há mais ou menos 70 anos atrás, que a força bruta, a revolução comunista pelas armas, os proletários eliminando a burguesia, como dizia Marx, né? Assim como os nazistas, os socialistas querem eliminar uma classe inteira de pessoas. Os nazistas querem eliminar os judeus, mas os socialistas querem eliminar, que significa matar fisicamente, os ricos, a burguesia. E essa estratégia de força, eles perceberam, mesmo ainda no vigor da Guerra Fria, com a União Soviética, a China e tantos países comunistas com poder muito importante, eles perceberam que aquele tipo de ação não ia permanecer. Então, eles mudaram para uma guerra cultural, que se fala, que na verdade é jurídica, é midiática, é cultural. Porque, lembra, Karl Marx fala no Manifesto Comunista que para implantar o socialismo, preste atenção nisso, JB, é necessário destruir todas as estruturas sociais pré-existentes. Tá escrito no Manifesto Comunista. Quer dizer, igreja, família, estruturas de empresarial, tudo tem que ser destruído para o socialismo ser implantado. Muito bem. Com essa nova visão de revolução, mentalidade revolucionária cultural, jurídica, psicológica, midiática, os socialistas, eles é como se tivesse uma fragmentação da guerra revolucionária. Agora não vai ser mais uma só frente, ou seja, os trabalhadores, os proletários, como dizia Marx. Agora vai ser, olha só, presidiários, gays, negros, todas as forças que são de alguma forma alijadas ou que estão sofrendo algum tipo de caps diminúcio, outra expressão latina que diz respeito a algum tipo de demérito
no âmbito da sociedade capitalista, todas essas minorias vão ser aparelhadas para que cada uma se transforme em um braço autônomo de revolução. Então, o feminismo, o movimento negro, é claro que os negros precisam de defesa, é claro que as mulheres precisam ser reconhecidas a sua dignidade, os gays merecem respeito, os presidiários também têm seus direitos. Só que eu não estou falando dessas causas justas. Eu estou me referindo a movimentos que se apoderam dessa causa. É o aparelhamento da causa justa para o propósito revolucionário. E o que você está falando dessa ideia de liberar criminosos é a manifestação atual de uma doutrina e de uma tática criada há muito tempo. O grande mentor, se você conversar com a nova geração de promotores e juízes, especialmente na área criminal, você fica assustado de saber quem é o seu grande ídolo. Eu vou dar um exemplo para você. Certa vez, o senador Cristóvão Buarque me chamou para um debate no Senado. E eu fui, crendo que seria um debate justo, eu fui, sinceramente, para debater. Quando eu chego lá, tinham 4 juízes pró-liberação da droga e somente eu contra. O debate era sobre as drogas. Então, eles falaram 1 hora, eu falei 15 minutos. Mas até aí não é o que eu queria salientar. O interessante foi que dos 4 juízes, 3 tinham um mesmo autor, livros do mesmo autor. Cada um deles, não sei se combinaram, mas cada um deles trouxe o mesmo autor e o livro ficou na bancada. Foucault. Uau! Foucault. Uau. Foucault é o teórico. A gente não pode dizer que ele é um socialista, mas ele é um anarquista, um libertário, e simpático a Mao Tse-tung, as chacinas de Stalin. O Foucault não tinha problema com o socialismo cruel que matou milhões. O que ele queria era desconstruir o capitalismo e suas estruturas de poder. E ele escreveu um livro sobre sobre a punição, sobre o sistema penal. E na lógica dele, a punição é uma das formas de dominação. Então, um juiz, um promotor que é alimentado por Foucault, ele acha que prisão é cárcere. E por isso até a mentalidade. Pode olhar como é que a gente ouve as pessoas falar. Encarceramento. Isso é linguagem de Foucault. Não existe encarceramento. Existe prisão para as pessoas que cometeram crimes. Mas eles, então, mudam as palavras para gerar nas pessoas a ideia de que o cárcere é sofrimento. Não, há um sofrimento, mas ele está lá por um motivo que é a prática de crimes. É uma reengenharia verbal, né? Todas as coisas ganham um novo sentido, uma ressignificação a partir de novos termos. E alguns destes são também proibitivos. Como diria ali George Orwell, que naquela sua obra de 1984, também na Revolução dos Bichos, ele mostra, em 1984, uma ditadura na Oceania, onde algumas palavras foram proibidas e algumas outras ganharam sentido. Nós estamos realmente vivendo épocas assim. E além de Foucault, nós podemos citar também Derrida, que foi o mestre, né, que inspirou também a família Clinton, e juntamente com Saul Alinsky, suas regras para radicais, mas um pouquinho mais atrás, a partir de 1968, que foi o movimento da contracultura, segundo alguém que escreveu, que foi o ano que nunca terminou, o ano que eu nasci, né, 1968, ainda temos ali Jean Paul Sartre, e temos uma figura emblemática que você conhece bem, que é o Herbert Marcuse. Marcuse e Kinsey são pais da revolução sexual, né? O Kinsey mede a maneira do comportamento sexual do americano comum, pegando casos de psicopatas, de tarados, de maníacos, e compromete a amostra. Quem estudou estatística sabe que para comprometer uma amostra é fácil. É só você viciá-la em algum determinado... uma variável muda o resultado da equação. Então, nós temos Marcuse, que era esse cara que disse que, apesar de Marx não querer o criminoso, o bandido, na Revolução originalmente, Marcuse vai dizer que era
importante que todos aqueles que foram alijados, foram afastados do progresso do capitalismo, todos aqueles que não foram alcançados pelo benefício que o capitalismo produziu, fossem convocados para a revolução contra os burgueses, que agora já não eram os burgueses, eram aqueles que representavam a maioria. A maioria poderiam ser brancos, ou poderiam ser cristãos, ou poderiam ser heterossexuais, qualquer um que fosse uma sociedade opressora, que representasse a sociedade opressora. Então veio a política das minorias, e para você fazer parte das minorias, você ganharia algum tipo de crédito. Eu sou pela humanidade. Não existe branco nem negro, homem nem mulher, grego ou judeu, bárbaro ou cita. Todos nós somos um em Cristo Jesus. A primeira declaração de igualdade na literatura mundial é Gálatas capítulo 3, verso 28, né? E quem diz isso é Hannah Arendt, né? Então, nós estamos realmente vivendo um tempo obscuro, onde se aproveita de toda essa situação para se implementar a agenda. Eu quero deixar aqui também uma bola para você. Pessoas do MP e também um juiz do Rio de Janeiro, um juiz federal do Rio de Janeiro, remontaram, e foi um discurso também do governador Witzel, que a OMS deveria ser obedecida pelo governo brasileiro, e alguém até hoje disse, no dia de hoje, que se caso não obedecesse às regras da OMS, da Organização Mundial de Saúde, que é presidida por um comunista etíope, se tal impedimento houvesse para se obedecer, deveria ser multado o governo, o Estado brasileiro. Veja bem, onde chegamos, Guilherme Shelby? Nós somos um país soberano, onde a OMS não tem capacidade de se intrometer na nossa política interna, né? Supostamente, nem ONU, nem OMS, nem OEA, organismo nenhum mundial tem o poder de intromissão. Ele pode dizer alguma coisa, como um conselho, mas não querer ditar as regras das decisões internas de uma nação soberana. E agora temos membros do judiciário dando à OMS uma presença totalmente fora dos padrões normais de uma conjuntura de Estado democrático de direito. Isso é uma grande ameaça à soberania nacional do Brasil? Sem dúvida, sem dúvida. E aí é preciso compreender todo o cenário internacional, dos organismos internacionais, da própria ONU, que não tem aspectos transparentes. Imagine o início da pandemia, a OMS foi bastante omissa. E as informações, hoje sabemos, foram... Primeiro disse que o vírus não era transmitido para humanos. Primeira fala da OMS. Então, você imagina, além disso, o alinhamento ideológico, o presidente da OMS, Organização Mundial da Saúde, ele é membro e foi indicado pelo regime marxista da Etiópia. Não é? Grande parceiro do PC, do Partido Comunista Chinês, que, na minha opinião, é a maior ameaça ao mundo livre hoje. O mundo livre está sendo ameaçado. Sem dúvida. Sem dúvida. Então, são fatores que a gente tem que estar alerta, porque não é só autoridade, é se o que fala tem autoridade. Então, nós não podemos ficar olhando para as instituições porque elas disseram, porque é o colégio, é uma faculdade, uma universidade em Londres. Não, peraí. Todos os países que estão com coronavírus, os 20 países com maior número de contágio de coronavírus, de Covid-19, todos estão no inverno. Só o Brasil não. Só o Brasil não. E o fator temperatura é decisivo, porque a temperatura, isso não tem assim, discussão. O vírus ele tem um fator de contágio muito menor acima de uma determinada temperatura. O que ele gosta é abaixo de 10 graus centígrados. Né? O Brasil é 20 para cima. Então, nós temos um cenário de ambiente climático completamente diferente. Claro. Sim,
E a questão sênior. A Itália e a Espanha são países de uma idade muito avançada populacional. A densidade demográfica também é muito grande. O Brasil é um país continente, nós somos um país quente e nós somos um país de jovens. Será que ninguém leva em consideração? A Coreia do Sul fez um isolamento verticalizado, um lockdown verticalizado. E aí perguntaram, por que vocês fizeram assim, essa quarentena? Eles disseram, porque o outro tipo não comunga com a nossa fé na democracia. Nós somos um país democrático. Portanto, nós não vamos trabalhar com expedientes não democráticos para conter. Parece que chegou um momento em que o resultado, os fins, os meios justificam os fins, entendeu? Os fins justificam os meios. Onde as pessoas podem fazer qualquer coisa a fim de lidar com esse problema. Então, nós criamos uma cultura. A gente tem que equilibrar a coisa. Escute bem, olha só. Existem várias estratégias. Existem várias estratégias. A Suécia teve uma, o Japão teve outra, a Alemanha teve outra. Nós temos um problema. Nós não apresentamos os fundamentos, os bons fundamentos do que falamos. O que acaba acontecendo? Vira um fla-flu. Um fla-flu. Então, eu sou contra. Não, não é isso. Pega o exemplo alemão, o exemplo japonês, o exemplo sueco. Agora, se nós não tivermos a informação para o povo, vira fla-flu. Aí é cada um torcendo por um lado. Não queremos isso. Nós não queremos isso. Nós não queremos esse debate de pró e contra. Nós queremos a sobriedade de analisar. Por exemplo, o sul do Brasil, ele já tem peculiaridades que o norte não tem. Eu não posso usar a mesma régua. Usar a mesma régua para a Malásia e para o Japão, um contexto de monções, de chuvas, e o outro contexto não. Eu entendo que nós da igreja, com as informações, podemos levar as pessoas, os cristãos mesmo, porque é aquele que nós temos, a informação com maior... E eu acho que o governo devia fazer isso, porque é importante, boas decisões, JB, tem que ter bons fundamentos. Sim. Não adianta eu ficar na retórica e não dar armas para as pessoas. Nós estamos nesse ambiente. Inclusive as mídias, que a gente tem que usar mesmo, tá certo, mas a gente tem que começar a trazer os estudos e levar para as pessoas até mais humildes aquele conhecimento que vai gerar nelas. Não, ninguém está dizendo para não ter mais nada. O que nós estamos dizendo existe um contexto na Amazônia que não é o mesmo contexto do sul do Brasil. Cidades pequenas são diferentes de grandes centros. A gente está usando a mesma regra para todo mundo e asfixiando ambientes que podem estar sendo fortalecidos agora, porque no futuro podem ser eles que tenham que sofrer uma restrição maior. Então a gente está restringindo todo mundo, crendo que vai ter o mesmo efeito. Não vai ter. Eu penso que é um desafio agora essa busca de bons fundamentos do que falamos. É um desafio. Mas nós temos uma crise de bom senso, né? Eu vi uma frase, uma oração, uma citação interessante. Uma parte tem medo da morte. Uma segunda parte tem medo da fome. Uma terceira parte quer atear fogo no castelo. Eu espero que no final disso tudo, aqueles que têm medo de morrer e aqueles que têm medo da fome se unam contra aqueles que querem pôr fogo no castelo. Porque há um oportunismo hoje incrível, tanto econômico como principalmente político, de usar a dor, né, a tragédia, o mal que está acontecendo sobre todos nós debaixo desse céu. A aflição é para todos os moradores da terra, todos nós estamos sendo castigados de alguma maneira, e tentar buscar benefício nisso. Eu não acredito que isso vá longe. E eu até declaro em nome de Jesus que isso não vai longe. Nós, para terminar, Guilherme, conversa muito boa, eu acho que a gente tinha que conversar mais vezes. Semana que vem a gente pode voltar nesse mesmo bate-horário. A gente não pode falar de bate-horário porque é morcego, né?
Diz que toda essa crise veio por causa de um morcego mal passado. Que loucura, meu Deus do céu. E tem aí um documento, uma matéria no jornal, acho que você viu, italiano, mostrando que em 2015 eles já tinham feito experimentos com morcego, o DNA do rato, fizeram uma mistura e criaram um coronavírus na China. E todo dia chegam informações, e são informações muito assustadoras, da falta de limites éticos que existe em alguns dos nossos políticos mundiais a fim de conquistar determinadas influências. Mas o meu ponto é, a cloroquina, a hidroxicloroquina, que é um melhoramento da cloroquina com menos efeitos colaterais, e a azitromicina, ela tem sido usada como protocolo já na Espanha, na Itália, começou, na França, nos Estados Unidos, e eu não vejo a nossa mídia falar sobre isso. Isso é uma informação que chega por outros caminhos. Na verdade, o que a mídia disse é que o Bolsonaro tinha mandado fazer um remédio que não tinha sido testado, produzir, tal. Parece que alguns setores torcem pelo vírus. Exatamente aquele aparelhamento das causas, lembra? Saiu dos proletários. Pode olhar, são partidos de esquerda, normalmente fazem isso. Quer dizer, as questões sociais relevantes existem mesmo, a pandemia existe, ela passa a ser aparelhada por motivos ocultos. Veja só a questão, eu quero voltar a isso, para até mostrar o lado espiritual, né? Você falou de um líder, Saul Alinsky. O Saul Alinsky, a Hillary Clinton escreveu um livro em homenagem a ele. O Barack Obama, o primeiro emprego do Barack Obama foi numa ONG do Saul Alinsky. Quem era Saul Alinsky? Saul Alinsky era um comunista americano, filho de russos, e ele escreveu um livro, resumindo, porque nos interessa chamar a atenção desse livro para os cristãos. O livro Regras para Radicais, Rules for Radicals, é o livro do Saul Alinsky, o livro mais famoso. E esse é um livro onde ele ensina os radicais socialistas dedicado a Lúcifer, o primeiro dos radicais. Mas eu vou até falar sobre isso. Esse livro é um livro em que ele escreve como combater os conservadores cristãos, como combater a igreja. E ele dedica o livro, você acabou de falar, o livro é dedicado ao primeiro radical que existiu na humanidade e que conquistou seu próprio reino, segundo Saul Alinsky. E ele fala, o primeiro radical a quem ele dedica o livro é Lúcifer. Mas quando você lê o livro, o que você nota no livro? É surpreendente, JB. É Samuel para cá, é Josué para lá, é Gideão para cá. O Saul Alinsky conhece a Bíblia e leu a Bíblia, mas só que ele leu com uma leitura e um foco diferente. Ele não leu falando para os radicais para enfrentar os cristãos. E ele diz assim, se seu exército é pouco numeroso, utilize a estratégia de Gideão. Primeiro, infiltre-se nas fileiras do inimigo. Não os deixe te perceber. Aguarde o momento adequado. E quando for propício, levante um grito estridente para que o inimigo pense que você é maior do que é na verdade. Uau. O que eu estou dizendo aqui é o seguinte. O inimigo vê a Bíblia e lê a Bíblia porque ela tem estratégias eficazes. Mas são estratégias para fora do templo. Não são estratégias para homens do templo. Se você pegar Josué, Davi, se você pegar Gideão, se você pegar, você vai ver que são homens que agiram fora. Hebreus 11 fala, no final, poxa, não posso agora contigo falar dos tantos feitos dos heróis da fé. Pega a parte final de Hebreus 11. Você vai ver o quê? Conquistaram reinos, derrubaram muralhas. O povo de Deus sempre foi o povo da cidade, da conquista. Essas estratégias que estão na Bíblia são para os cristãos usarem além dos templos, para usarem
nos debates na justiça, nos hospitais, nas estratégias na escola, na família. Então, nós vamos precisar de um... Eu creio que essa quarentena, essa situação de confinamento deve nos levar a uma reflexão. Hoje, nós somos uma igreja da segunda-feira, JB. Não podemos ir nos templos. O domingo está... Mas eu creio... Você está gostando disso, né, Guilherme? Mais forte. Você está gostando disso, Guilherme? Não. Gente, para vocês saberem, Guilherme é um companheiro de conversas, de cafés da manhã, a gente discute muito sobre essas questões eclesiásticas, políticas, e nós estamos tendo um papo hoje aberto. Obrigado por 600 pessoas, 602 pessoas que estão nos assistindo agora. Eu quero continuar essa conversa com você, Guilherme. Podemos marcar um encontro agora para sexta-feira. O que você acha de a gente continuar essa conversa? Quantos que estão aí assistindo dizem amém? Muito bom. Diga glória a Deus. Eu estou no culto agora. Glória a Deus. Gente, para finalizar o entendimento que o Guilherme está nos passando é muito importante, porque o Alensky, ele é mentor da Hillary Clinton. Ele influenciou decisivamente, junto com o Mangabeira Unger, Barack Obama, né? E ele estabeleceu, você pode clicar aí no Google, coloca no Google, regras para radicais. Você vai ver a estratégia que está sendo usada agora, em tempo real, contra todos nós, né? Contra tudo aquilo que é decente, que é coerente, que é sensato, que é verdadeiro. Então, é uma guerra cultural que está acontecendo em tempo real. E nós precisamos entender a gênese da batalha a fim de assumirmos o lugar certo, a posição certa dentro daquilo que está acontecendo no mundo hoje. E eu convoco você à oração e à ação, né, se manifestando. Esse é um tempo de refletir, de pensar, de argumentar, de introspectar, de perceber-se, de discernir qual é o seu papel, qual é o seu chamado. Aproveite esse tempo, carpe diem, né? Aproveite o dia. E eu realmente acredito que a gente precisa fazer algo e nós precisamos ouvir o que Deus tem para nos dizer. Eu vou fazer uma oração, Guilherme, por nós hoje, me permita. Pai, muito obrigado por essas 620 pessoas que estão conectadas agora. Obrigado porque elas certamente têm o interesse de ser luz. Até aquelas que estão ali, Senhor, nos olhando e querendo saber o que está acontecendo. Que o coração delas seja tocado, para que elas realmente estejam do lado certo da história, do lado certo da cruz, do lado certo do reino de Deus. Que a tua mão seja sobre eles, sobre suas famílias, e que venha o livramento, que venha a salvação, que venha o escape. A porta aberta. Abre essa porta. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Em nome de Jesus. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado, Guilherme Shelby. Dê um abraço na Ellen, no Pedro, na Maria. Estamos juntos. Um abraço, JB. Deus te abençoe, viu? Um abraço a todos. Obrigado, Guilherme.